Então, amados irmãos, hoje eu ministro à igreja a penúltima mensagem da série Uma Igreja em Movimento, mensagem de número 35, penúltima desta série, tem como título A Saga de um Santo Prisioneiro. Como disse, são alguns capítulos, os quais são a base desta mensagem, mas eu quero ler apenas 2 versículos com os irmãos, que resumem de maneira assim extraordinária o que aconteceu com Paulo nesses capítulos aí 21 a 26. No capítulo 21, nos versos 12 e 13, nós temos um resumo bem apropriado para nós começarmos a entender a saga desse santo homem de Deus, preso em Jerusalém e levado a Roma, onde de lá partiu para o Senhor, onde foi decapitado por amor ao Evangelho. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu smartphone, fique à vontade. Eu vou ler, nós não temos em tela esses 2 versículos, eu vou ler e você acompanha aí na sua mente, na sua Bíblia. Antes de ler esses 2 versículos, só contextualizando os irmãos, Paulo estava arrumando as malas para voltar a Jerusalém, quando chegou um profeta chamado Ágapo, e esse profeta tirou o cinto de Paulo e, usando o cinto como ilustração, amarrou a Paulo e disse que iria acontecer com o dono daquele cinto o que ele estava ilustrando com aquele gesto de amarrar, como que aprisionar naquele momento. E depois dele fazer isto, e não era profecia da carne, geralmente a gente pensa assim, quando a profecia é boa, é de Deus, mas quando a profecia tem uma certa dificuldade, vai doer um pouco, a gente diz não é de Deus, é da carne ou então do diabo. Nesse caso, era de Deus mesmo. O profeta estava profetizando o que aconteceria com Paulo. Depois dele profetizar, aí então vem a narrativa dos versos 12 e 13 do capítulo 21. Diz assim: quando ouvimos estas palavras? Que palavras? Que Paulo seria preso, passaria por um maltrato grande a partir de Jerusalém. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas veja, queridos irmãos, no verso 13, o que Paulo respondeu. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto. Preste atenção aqui, olha. Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Querido Deus, damos glória ao teu nome, por tudo que temos aprendido na exposição do livro de Atos dos Apóstolos, desde o mês de janeiro deste ano. Em especial nesta noite, nós queremos te louvar pelo que aprendemos com todos os homens de Deus que apareceram na história narrada pelo Espírito Santo nesse livro. E mais especificamente, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida deste santo homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Ó Deus, e quando mais uma vez vamos usá-lo como ilustração da mensagem do Senhor para a nossa vida, queremos te pedir, ó Deus, que haja clareza na nossa mente, no nosso coração, que haja sensibilidade em nós, para recebermos, ó Deus, o que tu tens a falar com cada um de nós nesta noite, individualmente, Senhor. Faça isso, Pai. Fala ao nosso coração, nos alimentando e nos fortalecendo para melhor servirmos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A partir do próximo domingo também, queridos irmãos, os nossos cultos voltarão ao horário das 19h30, tá bom?
às 19h30. Glória a Deus. Pois bem, queridos irmãos, a saga de um santo prisioneiro. Paulo chega a Jerusalém, a narrativa está aí na sequência do capítulo 21. Ele chega em Jerusalém é preso, mais uma vez por inveja dos judeus. Ao ser preso, ele é julgado, e ao ser julgado, ele é condenado, e ao ser condenado, ele é enviado para a Suprema Corte do Império Romano que estava em Roma. E assim foi. Esse santo homem de Deus vai preso para Roma. Mas para introduzir de maneira mais clara a mensagem que Deus traz ao nosso coração hoje à noite, queridos irmãos, eu faço uma colocação que é fundamental para que nós tenhamos no nosso coração esta mensagem que Deus traz a nós hoje à noite, olhando mais uma vez para este grande homem de Deus, este grande homem que servia ao Deus grande que é o nosso Deus, o apóstolo Paulo. Ou seja, eu coloco o seguinte, queridos irmãos, uma das marcas na vida de Paulo, que o tornou pronto, como no texto que lemos, pronto para encarar todos os desafios que tinha pela frente, por mais difíceis que fossem, foi a absoluta, diga comigo, absoluta, vejam bem, irmãos, a convicção absoluta da vontade de Deus para a sua vida. Paulo não tinha uma pequena dúvida a respeito da vontade de Deus para a sua vida. E aqui, queridos irmãos, está uma marca presente na vida dele, que o impulsionava a seguir em frente. Paulo sabia exatamente o que Deus tinha para a sua vida. Eu louvei a Deus quando o nosso ministério lançou como tema central para essa série Shekinah, o tema propósito. Porque é necessário que nós saibamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E Paulo, queridos irmãos, ele sabia exatamente, sem tirar e nem colocar, ele sabia exatamente qual era o propósito de Deus para a sua vida. Isso fortalecia. E isso o animava a prosseguir, porque ele via não somente o aqui e agora, mas ele podia enxergar lá na frente. Ele sabia até onde Deus queria levá-lo. Ele sabia, inclusive, até quando ele permaneceria nesse mundo. Ele sabia, ele sabia. Por isso, como diz o texto que nós lemos, a resposta dele à profecia, que disse que ele seria preso e maltratado em Jerusalém, quando os irmãos, de repente, até pensaram, não Paulo, não aceita essa profecia. Aí então ele diz, olha, por que vocês estão fazendo isso? Para com isso. Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Não somente para ser preso, eu estou pronto, inclusive, se necessário for, morrer por causa de Jesus Cristo. E partindo, queridos irmãos,
desta palavra de Paulo, estou pronto, eu olhei esses capítulos do 21 até o 26, essa prontidão de Paulo, esse estado de prontidão, porque sabia da vontade de Deus para a sua vida. E eu destaquei 3 prontidões reais na saga de Paulo, de Jerusalém até chegar em Roma. Foram 3 prontidões, e por incrível que pareça, queridos irmãos, não tem nada novo aqui. Essas 3 prontidões presentes na vida de Paulo são muito vistas em toda a trajetória ministerial dele, em toda a sua biografia traçada aqui no livro de Atos e nas cartas que ele escreveu. Está muito claro que ele tinha essas 3 prontidões na sua vida. E eu preciso dizer a você, querido irmão, querida irmã, essas 3 prontidões não podem estar ausentes da nossa vida. Porque se essas 3 prontidões estiverem ausentes da nossa vida, com certeza nós estaremos fora do propósito de Deus. Estaremos fora da vontade de Deus para nós. Vamos constatar isso, analisando essas 3 prontidões. Em primeiro lugar, Paulo tinha prontidão para sofrimento. Paulo tinha prontidão para sofrimento. Paulo era plenamente consciente de que a sua trajetória ao chegar em Jerusalém e a partir de Jerusalém não seria um mar de rosas. A profecia de Ágapo era realidade para ele, e Deus já tinha falado com ele. Jesus já tinha aparecido a Paulo. Jesus já tinha estado ao lado de Paulo e disse: olha, não temas ir para Jerusalém, porque você vai chegar até Roma, porque eu quero que você seja minha testemunha na capital do Império Mundial, o Império Romano. E Jesus consola com essas palavras a Paulo, preparando-o, deixando-o pronto para o sofrimento. E queridos irmãos, essa prontidão de Paulo para o sofrimento é apresentada em 2 sentidos. Primeiro, essa prontidão é apresentada pela disposição antecipada para o sofrimento. Paulo estava disposto, ele declarou isso no capítulo 21, versículo 13, que nós lemos: eu estou pronto. Queridos irmãos, essa antecipação da consciência, da certeza, da convicção de que viria o sofrimento, na verdade, era uma estratégia do Espírito Santo agindo na vida de Paulo, preparando-o para o que ele iria enfrentar em Jerusalém e na sequência do capítulo final da sua vida. Queridos irmãos, porque quando nós sabemos que temos que andar descalço um determinado período, só o fato de nós sabermos disso, os nossos pés já são preparados para andarmos descalços. E era exatamente essa estratégia que Deus estava usando com Paulo. Deus estava colocando em Paulo já essa disposição antecipada para o sofrimento. Porque, queridos irmãos, uma coisa é quando o sofrimento nos pega de surpresa. Alguns até blasfemam. Outra é quando nós já sabemos, já temos convicção, antecipadamente Deus já prepara o nosso coração e principalmente a nossa psique, o nosso sistema emocional para passarmos pelo que temos que passar. Quando nós somos avisados por Deus, quando Ele fala conosco, e Ele fez isso com Paulo, dando a ele essa disposição antecipada para o sofrimento. O outro sentido através do qual essa prontidão para o sofrimento
é apresentada aqui também, queridos irmãos, é disposição vivenciada no sofrimento. O restante do capítulo 21, aí nos versos 27 a 40, nos traz a narrativa de que começou o sofrimento. Já pegaram a Paulo, o prenderam, já quiseram inclusive açoitá-lo, e o açoite naquele contexto não era uma surrinha de vara de goiaba, viu, Gabriel? Viu, Davi? Não era uma surrinha com vara de goiaba, o açoitamento lá era com um pedaço de pau de mais ou menos 1,5 metro, e a coisa era tão forte que não podia dar nenhuma a mais do que 39 varadas, porque a pessoa não suportava. Queriam açoitar Paulo, e Paulo astuciosamente, dirigido pelo Espírito Santo, disse: olha, parem, vocês vão açoitar um cidadão romano? Aí então os seus algozes deram um passo para trás e disse: parem, você é romano? Porque o cidadão romano não podia ser açoitado sem antes ser plenamente julgado e condenado. Aí ele se livra dos açoites, mas já tinha começado o sofrimento. E Paulo estava pronto. Ele estava pronto. O que o Espírito Santo manda me dizer a você, querido irmão, a você, querida irmã, na trajetória da sua vida, é possível, e é bem possível mesmo, preciso ser franco com vocês, é possível que venha alguns capítulos de sofrimento. O que vai determinar a sua vitória sobre o sofrimento é a sua prontidão, é a convicção do que Deus quer, é a convicção do propósito de Deus para a sua vida, porque Deus não permite sofrimento aos seus servos sem propósito. Você entendeu? Deus não permite sofrimento aos seus servos, ainda mais aqueles que têm o coração intenso nele e na sua obra. Deus não permite sofrimento sem propósito. Se há uma enfermidade, há um propósito. Se há uma dificuldade financeira, há um propósito. Se há um açoitamento ou um livramento do açoitamento, há um propósito. Se há uma prisão, há um propósito, e Deus usa todos estes propósitos para trabalhar na vida daqueles que o servem, aleluia. Mas é fundamental, queridos irmãos, que estejamos prontos. E olha, que muito, com certeza, do que foi forjado no caráter e na vida de Paulo, através do sofrimento, nós só entenderemos o tamanho da profundidade disso quando nós chegarmos lá e batermos aquele papo gostoso no céu com Paulo e com os demais. Coloque no seu coração isso. Não existe sofrimento na vida do servo de Deus sem propósito, sem objetivos específicos de Deus. Deus não é um Deus maldoso que tem prazer em ver os seus servos sofrendo. Não, não, não. Quando Ele permite o sofrimento, é porque Ele tem algo a fazer através do sofrimento. Não sei com vocês, mas que comigo é assim. Quando eu olho para o meu passado, por todos os momentos difíceis da minha vida, eu não consigo ver um que não teve propósito. É igual as surras que eu levava da minha mãe. Quem já apanhou de papai e mamãe aqui? Quando eu lembro das surras, eu mereci todas elas. Todas elas. Tudo que Deus fez na minha vida até hoje, irmãos, inclusive o que doeu, o que foi desagradável, não ficou nada perdido.
tudo foi usado por Deus para me abençoar e para abençoar aqueles que estavam comigo, aqueles com quem eu convivia, aqueles a quem eu sempre ministrei. Porque Deus é um Deus que usa o sofrimento na vida dos seus servos para cumprir propósito. Aleluia. Foi assim com Paulo. Então receba aí essa prontidão na sua vida. Quantos estão prontos para sofrer? Quantos estão prontos a sofrer com propósito? Deixa eu te falar a última frase sobre essa prontidão para o sofrimento aqui. Olha, tem coisas impossíveis de Deus fazer sem sofrimento. Guardou? Guardou? Fica com essa no coração. Existem coisas que são impossíveis de Deus fazer sem sofrimento. Não sei se você diz aleluia ou misericórdia. A Débora está pronta. Glória a Deus. A segunda prontidão na vida de Paulo, irmãos, que eu quero destacar nesses capítulos é prontidão para testemunho. Prontidão para testemunho. Gente, como isso é notório na vida desse homem de Deus. Olha, podia estar acontecendo coisas terríveis, mas Paulo estava sempre testemunhando. Ele tinha tanta convicção da vontade de Deus para a sua vida, ele sabia de maneira tão forte qual era o propósito de Deus para a sua vida, que eu acho que se ele até mesmo tentasse não testemunhar, ele não ia dar conta. Ele não ia dar conta. Paulo estava pronto para testemunhar, para dar o seu testemunho de vida. Ele estava pronto para mostrar através da sua vida, porque testemunho, queridos irmãos, é simplesmente isso, é nós mostrarmos com a nossa própria vida quem Deus é e o que Deus faz. E assim era com Paulo. Paulo estava pronto para mostrar para quem quer que fosse, quem é Deus e o que Deus tinha feito na vida dele. E é nesse trecho aí, inclusive, que ele vai contar como é que ele se converteu, como ele era antes perseguidor dos cristãos, como ele se encontrou com a luz de Jesus, com o próprio Jesus, como ele ouviu de Deus e se converteu aos caminhos do Senhor. Essa prontidão é vivenciada, queridos irmãos, por Paulo aí diante de dois públicos. Primeiro, ele dá o seu testemunho aos amigos. Ele chega em Jerusalém, o que ele faz primeiramente? Ele procura um dos principais líderes da igreja, Tiago. Tiago reúne os presbíteros de Jerusalém. Os teólogos dizem que, inclusive, dentre os presbíteros estavam os apóstolos que ainda estavam morando em Jerusalém. E Paulo conta as maravilhas que Deus fez na sua vida e através da sua vida durante todos esses anos de ministério na obra missionária. Ele estava pronto para testemunhar. Ele estava pronto para contar para os irmãos o que Deus fez. Ele estava pronto para contar o quanto ele se alegrou em vários momentos da sua vida, o quanto ele chorou. Ele estava pronto para contar as lutas e as vitórias. E a alegria foi geral. Foi aleluia e glória a Deus para todo lado. Mas é impressionante, irmãos, como a gente tem dificuldade para fazer isso. Como a gente tem dificuldade de testemunhar. Quer um exemplo prático? Em todo Réveillon nosso, a gente abre a oportunidade para quem quer contar a bênção recebida no ano que está findando.
Certamente todos somos abençoados, mas tão poucos contam. Tão poucos contam. A gente tem essa dificuldade de testemunhar até para nós da parentela espiritual aqui. Mas Paulo não. Paulo estava pronto para testemunhar. E o que é mais forte aqui na vida de Paulo, queridos irmãos, é que ele estava pronto para testemunhar também para um segundo público, que eram seus inimigos. Ok? Contar a bênção para quem é amigo, quem é chegado, é irmão do peito, do coração, não gera dificuldade, não gera resistência. Agora, quando a gente se dispõe a testemunhar para aqueles que não gostam da gente, para aqueles que acham que a nossa fé, na verdade, não compensa, aí a coisa complica. No entanto, esse homem de Deus estava pronto para testemunhar não apenas para os líderes, os irmãos de Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. Ele estava pronto também para testemunhar para os seus inimigos, como de fato fez. A partir do versículo 40 do capítulo 21 até o final do capítulo 22, nós temos Paulo aí falando, depois de preso, inclusive, falando livremente a respeito do Evangelho, dando seu testemunho de vida para aqueles que estavam prontos para matá-lo. Aqui, queridos irmãos, há a revelação extraordinária do amor de Paulo por estas pessoas, porque o seu testemunho tinha como finalidade principal levar o Evangelho ao coração desses seus inimigos, dessa gente que o odiava. Aqui nós temos a revelação de um coração profundamente apaixonado, não somente por Deus, mas também por aquelas pessoas que ele, Paulo, sabia que se não recebessem o Evangelho, estavam condenadas ao inferno, à eternidade perdida. Aí é amor. Já viram que quando a gente vai procurar uma pessoa para evangelizar, a gente procura a melhorzinha? Geralmente é assim. A gente vai procurar uma pessoa para evangelizar, a gente procura aquela, entre aspas, mais fácil de converter. Quando a gente pensa em evangelizar, a gente não pensa imediatamente em evangelizar aquele mau elemento lá, atolado nas drogas, aquele homicida. Geralmente não, a gente pensa assim, vou evangelizar o fulaninho de tal ali, porque ele já é meio crente. A prontidão de Paulo para o testemunho era para alcançar tanto os amigos, quanto também os inimigos. E essa lição da vida de Paulo, irmãos, está presente em toda a sua biografia, no livro de Atos e nas cartas que ele escreveu. Amém, igreja? Prontos? Prontos para o sofrimento? Com propósito? Prontos para o testemunho? Para gente boa e principalmente para gente que não presta? Pronto para testemunhar? Paulo, na sua saga como prisioneiro, embora sendo homem santo de Deus, constava essas duas prontidões. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, iniciando aí o capítulo 23, até final do capítulo 26, nós temos a terceira prontidão presente na vida de Paulo, que era prontidão para a perseverança. Talvez essa terceira prontidão, irmãos,
Das três, seja a mais ausente na vida da maioria dos cristãos evangélicos da nossa geração. Que eu vou contar para vocês, viu? Nós somos um povo, o povo que desiste à toa. O povo que larga as coisas pela metade. Nós somos uma geração que está recheada de gente covarde, gente que quando encontra o primeiro obstáculo desiste, abaixa a cabeça, cede. Paulo, no último capítulo da sua vida, vem nos mostrar presente na sua trajetória a prontidão para a perseverança. E essa perseverança de Paulo, queridos irmãos, essa prontidão, ela é vivida perante 3 auditórios nesses capítulos aí, do 23 ao 26. Primeiro, Paulo apresenta essa perseverança perante a liderança religiosa, no capítulo 23, 1 a 10. Mais uma vez estava ali a liderança religiosa de Israel se levantando contra Paulo, mas Paulo era um cara que não desistia. Inclusive o testemunho dele para os irmãos, os presbíteros de Jerusalém, é que muitos sacerdotes tinham recebido a fé em Jesus Cristo, por causa dessa sua perseverança. Os caras queriam vê-lo morto, mas ele queria ver os caras salvos. E ele vai mais uma vez para o Sinédrio. O Sinédrio era a liderança religiosa maior, religiosa meio política daquele contexto. Mais uma vez Paulo vai ao Sinédrio e mostra para eles qual é o caminho da salvação. Perseverando no desejo de ver a nação de Israel, a sua nação salva, mais uma vez, como ele vai dizer quando escreve à igreja de Roma, dizendo, eu me tornaria amaldiçoado, anátema, se fosse para o povo de Israel, o meu povo ser salvo. E Paulo está ali na perseverança, primeiro, perante a liderança religiosa. Segundo, perante, entre aspas, os irmãos judeus. Primeiro, ele mostra essa perseverança, sabendo do propósito de Deus para a sua vida, perante a liderança religiosa da nação. Agora, ele vai aos irmãos, aqueles que faziam os mesmos sacrifícios que ele fazia, cumprindo os mesmos rituais religiosos judaicos desta religião. Os irmãos de religião, os irmãos de fé, os irmãos que acreditavam no mesmo Deus que ele acreditava. E Paulo então continua insistindo para que aqueles irmãos fossem alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, como ele próprio tinha sido alcançado. E mais ainda, queridos irmãos, o terceiro auditório diante do qual Paulo mostra essa prontidão para a perseverança, ele continua também ministrando, falando abertamente sobre o Evangelho perante a liderança civil. Ele é levado diante das principais autoridades, começa em Jerusalém. De Jerusalém, ele vai seguindo instância após instância, até que ele chega na maior instância regional, ali naquele contexto, insistindo no propósito de Deus para a sua vida e para a vida de todo ser humano, insistindo que Jesus Cristo é o único meio de salvação, e ele vai perante as autoridades civis, aí do capítulo 23 até o 26, pregando a mesma mensagem, perseverando em cumprir o propósito para o qual ele foi designado na sua geração.
John Stott vai dizer em um dos seus livros, comentando a vida de Paulo, que o cristão, quando não entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, ele perde tempo, gastando seus esforços, sua energia com aquilo que ficará aqui. Quando nós não entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, o nosso emprego perde o sentido. As nossas conquistas, a nossa casa, o nosso carro, o nosso bom emprego, a nossa convivência social, tudo perde o sentido. Ao passo que, quando nós nos encaixamos dentro do propósito de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, como foi com Paulo, tudo, e não estou exagerando, irmãos, tudo contribui para a glória de Deus, tudo contribui para o cumprimento desse propósito de Deus para a nossa vida. Se Paulo fosse falar para nós hoje, à noite aqui, irmãos, se ele pudesse estar aqui e tomar o nosso microfone, certamente ele nos diria: se o seu carro não for para a glória de Deus, não vale. Se a sua casa não for para a glória de Deus, não vale. Se o seu bom emprego não for para a glória de Deus, não vale. Se o que você é e o que você tem não contribuir para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida e através da sua vida, na sua geração, não vale, não vale, não vale, não vale. Mas esse homem me estimula, porque vejo nele essas três prontidões. Vejo nele a prontidão para o sofrimento, vejo nele a prontidão para o testemunho, e vejo nele a prontidão para a perseverança. Irmãos, tem que ser assim com a gente. Um dia desse eu acordei de madrugada, acordei depois que Edna tinha acordado, ligado a luz da closet e saído. Eu acordei e fiquei no quarto pensando em algumas coisas. E uma das coisas que me veio ao coração, que se encaixa bem com o que Deus está falando conosco hoje à noite, veio muito forte ao meu coração. Lembrei e orei por muitos irmãos do nosso convívio de anos, que perderam o senso de propósito. Gente que vive como se a sua vida se limitasse a este mundo. Gente, inclusive, que já foi muito, muito apaixonada pelo ministério, pela obra, e que hoje... Orei por essas pessoas e orei por mim. Eu falei: Deus, olha, se for para eu entrar nessa, que muitos dos meus amigos, gente que fez seminário junto comigo, gente que eu ordenei, gente que eu acompanhei, meu Deus, se for para isso acontecer comigo, tenha misericórdia, me leva antes. Viver sem o propósito de Deus nesse mundo é perder tempo, e talvez perder a própria alma. Estejamos prontos, como Paulo. Amém, igreja? Amém, igreja aqui? Amém, igreja lá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou terminar, irmãos. Vou terminar com uma prova contundente, uma prova inquestionável, uma prova irrefutável, uma verdade fundamental a respeito de Paulo, que fecha esta mensagem, impulsionando o nosso coração a estarmos prontos para o propósito de Deus. E a verdade é esta: Paulo sabia qual era seu destino terreno,
Paulo sabia, Jesus já tinha falado com ele, Paulo sabia que ele iria até Roma, e de Roma ele iria para o seu destino final, o destino celestial. Paulo sabia disso, aleluia. E justamente porque sabia, Paulo preferiu continuar preso para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso mexeu muito comigo nessa semana. Olha que interessante. Depois que Paulo foi levado a julgamento, instância após instância, chegou num momento que a conclusão que chegaram foi: esse homem não deve nada não. Ele não podia nem estar preso. Mas, como ele pediu para ir até o Supremo da Corte Romana, ele pediu para ser julgado pelo próprio César. Como ele pediu, então a gente não pode soltar ele, vamos mandá-lo. Eu fiz assim, irmãos, ó. Paulo, por que você foi pedir para ser julgado em Roma, Paulo? Você ia ser solto agora, meu camarada. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração, irmãos? Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia que era propósito de Deus que ele chegasse a Roma. E ele não chegaria a Roma se não fosse do jeito que foi. Na última mensagem, a de domingo que vem, eu vou mostrar para os irmãos o que foi que aconteceu até ele chegar em Roma. Mas chegou. Porque ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia. Não podemos viver, irmãos, como se fôssemos uma vida sem trajetória, uma biografia sem considerações finais. Não, temos que ser como Paulo, saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, hoje, amanhã e depois de amanhã, eternamente.